Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Paola, eu sou psicanalista, tá? Fui convidada pela Nath e pelas meninas do Bases Plena, a Joana, a Patrícia, a Tânia. Para quem não conhece, Bases Plena é um lugar de conteúdo muito interessante, né? Que se preocupa assim, com os pilares da saúde, né? Exercícios físicos, nutrição, enfim, eles trazem um aparato assim bem interessante, né? Artigos bem recentes, artigos científicos recentes, né? Bem amplo e atual, né? Sobre, enfim, essas temáticas aí da saúde. E a gente sabe, né, que a saúde física ela tá totalmente interligada com a saúde mental, né? Hoje a gente tem muito acesso a esse tipo de informação, né? Não tem como negar isso, né? E quando algo não vai bem, né, na psique, digamos assim, humana, isso aparece no corpo, sem dúvida, né? Isso pode aparecer de várias formas, né? Como uma compulsão, por exemplo, né? Uma compulsão por álcool, compulsão por doces, comidas em geral, fumo, enfim. Ficaria aqui dando vários exemplos. Mas vamos falar um pouco disso, né? Assim, o que seria uma compulsão, né? Uma insistência constante, algo que insiste em voltar, né? Assim, é algo como se fosse, na verdade, na clínica a gente vê uma mortificação do sujeito mesmo, né? Ele fica ali objetificado, como se ele não tivesse controle sobre esse tipo de força, né? Que muitas vezes ele atribui, nossa, a uma força exterior a ele, né? E na verdade isso é um sujeito também, né? A gente tem essa péssima mania de atribuir a algo que não vai bem na gente, algo ruim, como uma força exterior, mas na verdade é a gente também, né? E muitas vezes isso vem para alertar a gente de alguma coisa, né? Se a gente souber ler minimamente o que essa compulsão aí, a repetição tá querendo dizer, né? Mas é muito explícito isso, né? Quando a gente quer comemorar alguma coisa, a gente come. O nome em si, comemorar, tem comer no meio, né? Olha só que coisa doida. Mas enfim, é engraçado, chega a ser engraçado, se não fosse trágico, né? Mas enfim, mas e se tá feliz também, quer comer, quer comemorar, quer beber, enfim. É uma coisa meio doida mesmo, mas falando um pouco mais, né, disso, da comida como algo que se liga ao social, denuncia mesmo como essa relação com a comida tá ligada com a nossa relação com o outro, né? Assim, como fala disso, né? A nossa relação com o outro, ela é muito complicada, né? A dificuldade que é se relacionar com outro totalmente diferente coloca em cena essa falta que o outro traz, essa angústia que estar na relação com o outro traz, né, em si. Mas enfim, vou focar mais nessa questão da compulsão, né, porque tem também a questão da anorexia, enfim, muitas outras coisas que eu poderia estar falando, mas eu vou tentar focar mesmo nessa questão da compulsão alimentar. Então, assim, nessa nossa angústia toda, a gente não quer se haver com essa falta mesmo, né? Com a incompletude, com esse vazio, né? Assim, o vazio existencial mesmo, né? E a gente quer tamponar isso com a comida, a gente manda a comida para dentro e come, 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 mas nada dá conta dessa fome, né? A gente não come apenas porque tá com fome, né? Se a gente tá com fome, a gente vai lá, né, tem o objeto comida, mas a gente não come só por isso, né? Se fosse assim, então a gente não pensaria, sei lá, numa sobremesa, por exemplo, né? Por que sobremesa? Ah, é uma coisa específica, né? Algo que vai muito além da fome. Então, se para fome tem um objeto que é comida, para compulsão a gente não tem um objeto específico, né?
compulsão ela é insaciável, por isso que tem essa coisa do retorno, né? Como se fosse um negócio assim, volta, né? Volta de novo, e quero beber mais, e quero comer mais, come. Então, a psicanálise busca escutar, né, justamente um pouco disso, né, que aparece no corpo. Esse sofrimento, essa compulsão, esse alcoolismo, o que isso quer dizer, né? Mas a gente tem que lembrar que, por mais que esse movimento aí de ficar comendo, né, assim, mortifica, é mortificador isso também acorda a gente, né, sinaliza para algo que não vai bem, que não funciona mais, né, algo que, enfim, tem que ser repensado, né. E muitas vezes no trabalho de análise é possível recolher um pouco disso, né, a gente fazer isso, falar de alguma forma, simbolizar, né? E o sujeito vai lá, por exemplo, para análise, né? Eu trabalho com a clínica, enfim, todo dia eu vivencio isso, né? O sujeito traz esse sofrimento, não aguento mais, não paro de comer, acordo pensando em comida, né? E ele traz, né? Vai trazer esse sofrimento e o sujeito vai falando das dificuldades e quando você menos espera, esse sofrimento ele é falado, né? Ele é colocado para fora, ele é colocado em palavras, ele é simbolizado, né? Então essa angústia que estava na carne, no corpo, né? Ela consegue ter minimamente aí um contorno, né? Assim, eu diria, né? Então ele passa a suportar um pouco mais, né? Essa coisa, isso vai se dissolvendo e essa compulsão pode ou não se dissolver. É claro que isso depende do engajamento do sujeito no trabalho de análise, depende, enfim, do quanto ele está disposto a se haver com as suas questões aí, né? Coisas muitas vezes que ele traz de pontos primitivos, né? Pontos infantis, né? Em psicanálise a gente fala muito disso que a gente carrega que não é de hoje, né? A gente carrega que é de, enfim, da nossa constituição aí, psíquica, dos nossos traumas, né? Enfim, a gente vai contar a nossa história, né? A gente vai poder criar realmente uma narrativa em cima disso que às vezes fica tão despedaçado, né? Despedaçado aí na nossa cabeça, né? E numa análise a gente consegue enfim, historicizar isso, né? E falando a gente se implica, né? Freud implica aqui. Falando a gente se implica nessa causa e a gente sai dessa coisa. Responsabilidade é um conceito muito... Implicação, né? Fala de responsabilidade. E responsabilidade é um conceito muito caro à psicanálise, né? E aí, com essa implicação, essa responsabilização, a gente sai daquela coisa, né? Assim, não rola mais jogar a culpa pro outro, né? O outro que me açoitou, o outro que me judiou, o outro é um carrasco. Nunca é a gente que se deixa ser açoitado, que se deixa ser machucado, né? Sempre o outro. Então a gente, no contexto de análise, a gente consegue refletir um pouco acerca desse movimento nosso de culpabilização, de vitimização, né? E aí, né, puxando o gancho com a comida, a gente para de falar, assim, aquela coisa, né? A minha genética que não me favorece, né? Ai, lá em casa tem um monte de gente, eles não me ajudam na minha dieta. Gente, quem tem que ajudar é você que tem que partir para a reflexão de que quem vai fazer alguma coisa por você é você. Não tem que ficar esperando o outro. Quem tem que se mobilizar é você. Enfim, né? É claro que eu não tô falando, né, gente, de negar a genética, né? Não é disso que eu tô falando. Mas é da gente sair, assim, desse discurso culposo, né? Desse queixume choroso que a gente fica, blá, 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 o outro. Sempre um posicionamento vitimista mesmo. E aí acaba que a gente fica nisso a vida inteira. A gente não se implica, a gente não... Enfim, não sai desse lugar de objeto, né? A gente fica... enfim,
blá, 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 blá. Para esse vídeo não ficar tão longo, né? Eu vou jogar também, agora, já que estamos no Setembro Amarelo, bom, pelo menos eu tô gravando esse vídeo em setembro, né? Não sei quando ele vai ao ar aí para vocês. Mas queria falar também um pouquinho dessa necessidade da gente falar sobre as nossas questões, né? O mês de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, né? Alerta a gente para isso, para a gente começar a quebrar esses tabus, né? De falar sobre algo que não vai bem na gente, algo que não funciona, né? Assim, a gente tá numa era de Instagram que só mostra o que é legal, o que é bom, o que é positivo, o que funciona, e o que não funciona, obviamente ninguém vai mostrar, né? E aí todo mundo fica naquele sofrimento interno, né? Naquele sofrimento tão intenso que muitas vezes culmina no suicídio, né? Isso é muito complicado hoje, né? A gente vê como isso é uma questão que deve ser falada porque está acontecendo cada vez mais, né? As meninas do Bases Plena mesmo, né, comentam que tem muita gente que entra em contato com elas, né, falando de como sofre, né, enfim, com depressão, com questões, com ansiedade, né? Então, assim, são coisas que devem ser faladas, que a gente precisa começar a falar sobre isso mesmo, tá bom? Acho que era esse o meu recado, né? Eu tentei não me estender muito para também não ficar chato para vocês, mas é isso. Espero ter contribuído aí de alguma forma, tá bom? Um beijo.